Fala pessoal, meu nome é Kaique Fernandes, eu sou um dos coordenadores do Invisible College e estou aqui hoje na missão de conduzir essa modesta, mas importante cerimônia de encerramento dos programas de tutoria de 2024. Todos os anos nós fazemos questão de ter esse momento aqui, entendendo que é algo importante diante da jornada de 12 meses que os nossos estudantes passaram. Então a gente vai, nesse momento aqui, ver algumas homenagens, algumas mensagens de agradecimento, de encorajamento para aqueles que chegaram ao final dos programas de tutoria. E quando eu falo chegaram ao final, eu não me refiro apenas às pessoas que concluíram o programa na sua integralidade e receberão o certificado daqui a algum tempo, mas a todos que se dispuseram a entrar e que estudaram, se dedicaram dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade, das suas limitações, porque, como a gente sempre fala aqui no Invisible College, o mais importante não é o certificado ao final, o certificado é apenas um detalhe, mas o mais importante é o crescimento que houve, é tudo aquilo que foi aprendido, tudo aquilo que teve de ganho em relação a quando o estudante entrou, em relação a quando ele saiu. Então, e mesmo você que talvez não cumpriu o programa de forma completa, mas que você teve sim ganho, teve sim mais fundamentação, teve sim mais condições de servir a sua igreja local, de servir a Deus servindo o seu próximo. Isso aqui também é para você, tá bom? E para a gente começar, a gente vai ouvir um pouco daquele que sempre, todos os anos, é a pessoa mais temida aqui no Invisible College, mas à medida que o tempo vai passando, se torna uma das pessoas mais amadas. Eu tô falando dele, o nosso querido Douglas Quintiliano. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje celebrando um momento muito especial no Invisible College, a conclusão de mais um ano dos programas de tutoria, e com isso a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez, e também a nossa gratidão a vocês ao longo desses meses nos quais nós estivemos estudando, nos dedicando às atividades, às aulas. E no meu caso, em particular, em relação aos textos, é uma alegria poder acompanhar vocês e vê-los crescendo ao longo dos estudos, especialmente também aqueles que vieram de turmas anteriores, as quais eu pude também acompanhar, e acho que uma das coisas realmente muito bonitas de se lembrar sempre ao longo deste trabalho tão gratificante que é revisar os textos de vocês, é ver-nos crescendo, é ver-nos se desenvolvendo, escrevendo dentro de tudo aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês. E para mim, em especial, em particular, é muito gratificante ver-nos se desenvolvendo, escrevendo e se dedicando, dando o melhor de cada um de vocês. E para mim isso não tem preço, né? Não tem algo que possa realmente mensurar. E com isso fica então minha gratidão mesmo a vocês por me permitir ler os textos de vocês, né? De me dar essa graça, porque é um aprendizado mútuo. Não estou apenas corrigindo, estou também aprendendo com vocês, e com isso fica aqui a minha gratidão, a minha alegria por fazer essa nobre tarefa, e o meu incentivo a vocês, especialmente aqueles que estão se despedindo, pelo menos temporariamente, do Invisible College, que continuem escrevendo, continuem se dedicando à produção textual, não deixem de escrever, façam disso um hábito. E aqueles que continuarão conosco até breve, até logo, e logo mais continuaremos nessa dinâmica de textos enviados, lidos, corrigidos e devolvidos, né, nessa dinâmica que tem marcado o nosso trabalho no Invisible College, e que o nosso Deus continue nos abençoando, nos guiando, nos fortalecendo, e que nós possamos fazer tudo, absolutamente tudo,
para a glória de Deus, diante de Deus. Um abraço, meus irmãos, Deus abençoe e até breve. Tem uma outra pessoa que é muito importante dentro da nossa proposta, dentro daquilo que nós propomos aqui no Invisible College. E essa pessoa em específico, ela tá estreando com a gente nesse ano de 2024, estreou, na verdade. Ela é a pessoa mais recente a compor a equipe que trabalha diretamente nos programas de tutoria. E eu tô falando dele, o nosso querido Carlos Henrique, Carlão, para os mais íntimos, que é a pessoa responsável em conduzir os nossos encontros devocionais, os nossos momentos de reflexão bíblica e oração, coisas que nós cremos aqui no INC, que são fundamentais para qualquer caminhada de estudos, para qualquer caminhada de capacitação, para qualquer caminhada de desenvolvimento de vida intelectual. Então, com vocês, Carlos Henrique. Bom, mais um ano que se encerra. E esse fim de ano sempre nos empresta um sentimento bem comum, de uma espécie de nostalgia pelo que está passando e também uma esperança renovada para o ano que vai começar. E é bom que isso aconteça. Eu quero te convidar e agradecer comigo esse ano que passou. Esse ano foi um ano muito importante. Você pôde estudar mais, aprender mais, e isso, no fim das contas, é para melhorar a qualidade do seu amor para com Deus, para com o próximo, para melhorar a nossa qualidade na Missio Dei, na missão que Deus nos incumbiu de fazer. Eu agradeço muito a sua participação esse ano no Invisible College. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida daquele que está começando agora, daqueles também que estão no meio do caminho, e louvo a Deus também pela vida daqueles que estão concluindo essa jornada com a gente, que vão deixar muita saudade. Eu espero te encontrar nas devocionais ano que vem, espero que você participe delas com o coração aberto, com a Bíblia aberta, e orando para que o Senhor continue falando com a gente, continue nos instruindo na sua santa palavra, para que a gente possa, pela graça de Deus, com a lente das Escrituras, unidos com todo o sopro do Espírito Santo que Deus soprou na história, nesse acúmulo de tradição que nós tanto amamos, que Deus possa nos conduzir, continuar nos conduzindo para interpretar o mundo com as lentes da sua palavra, para ter a esperança no lugar correto, que é aquilo que Deus prometeu para a gente gente possa, em nome de Jesus, continuar trilhando esse caminho que Jesus pavimentou para nós. Um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizações para você e para sua casa, e que Jesus continue reinando em nossas vidas, e que nós possamos continuar entregando a nossa vida para Ele sempre. Deus abençoe você e até mais. Não existiria um programa de tutoria se não houvessem tutores. Aqueles que ao longo de 12 meses tiveram contato constante com os nossos estudantes, tirando dúvidas, ouvindo as crises, ajudando com as mais diversas questões que os nossos estudantes têm, fazendo aquilo que nós entendemos que é fundamental, que é acompanhar os nossos estudantes, que é auxiliá-los nas suas dúvidas, demandas, questões. E é claro que a gente não deixaria de também ouvi-los. Fiquem agora com uma breve palavra dos nossos queridos tutores. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estou passando aqui para dizer que 2024 foi um ano incrível para mim e tenho certeza que para vocês também. Um ano de muitos aprendizados, muitos desafios, talvez um pouco de desespero em alguns momentos. É verdade que talvez alguns livros tenham ficado pelo meio do caminho, também em algumas aulas, às vezes a gente assiste pensando em outras coisas e o assunto passa, mas o mais importante é que a graça de Deus tem nos sustentado e nos sustentou até aqui e há de nos sustentar daqui em diante também. São muitos os desafios que nos aguardam e a gente continua crendo, confiando que é o Senhor quem nos sustenta o tempo todo.
Eu desejo a vocês um excelente 2025, independente se vocês estarão nas tutorias, no Loop, no Pocket ou não, ou seguindo as demandas e o chamado de vocês, aquilo que Deus preparou para cada um. Eu sei e tenho certeza que Deus tem um caminho maravilhoso para vocês. Desejo de todo o meu coração que vocês sejam muito bem-sucedidos em tudo aquilo que vocês fizerem. Todo o esforço de vocês seja recompensado. Esse é o meu desejo. E daqui para frente, a gente continua servindo a Igreja do Senhor. Somos amigos de tantos desafios que nós vivemos. Temos o privilégio de conhecer agora uns aos outros e criar essa comunidade de amigos que se importam tanto com a Igreja de Jesus e com o trabalho nela. Eu desejo do fundo do meu coração que 2025 seja um ano ainda mais incrível e que o Senhor possa fazer ainda mais daquilo que Ele já fez em 2024 e que vocês sigam fiéis ao Senhor, crendo naquilo que só Ele pode fazer, colocando toda a nossa expectativa nele, porque só assim a gente consegue se manter fiel no nosso chamado. Deus abençoe vocês, um prazer servi-los. Eu continuo no mesmo celular e espero receber muitas mensagens ainda de vocês. Deus abençoe. Na chegada do fim de ano, a gente experimenta um misto de emoções aqui no Invisible College. Felizes por terminarmos essa jornada de estudos e também aquele sentimento de saudade por aqueles alunos que estão deixando o curso, terminaram a sua jornada de tutorias. Então, a nossa alegria diante de tudo isso é saber que o nosso projeto, a nossa missão aqui no Invisible College não é apenas oferecer curso de teologia, mas é experimentar uma caminhada de vida cristã que transcende, que ultrapassa um ano de estudos ou uma jornada que a gente experimenta aqui formalmente nas aulas e na tutoria. Então, eu quero deixar essa mensagem para você que está passando para uma nova etapa, a etapa dos amigos Invisible College, dos amigos que vão continuar uma caminhada juntos como servos de Jesus, promovendo o reino de Deus, louvando ao Senhor através do conhecimento adquirido e transformando tudo isso em uma teologia que alcance a esfera pública. O meu abraço, a minha gratidão a você que confiou na gente, a você que dedicou seu tempo, que abriu mão de muita coisa para poder experimentar essa jornada. Fica aqui o meu beijo, o meu abraço e muito obrigado por fazer parte da família Invisible College. Talvez um dos grandes diferenciais dos programas de tutoria do Invisible College, tanto em relação aos nossos outros programas, quanto até mesmo em outros cursos que existem, é porque a gente observa, a gente vê e a gente tenta ser intencional nesse sentido, a formação verdadeira de amizades. Não à toa, até mesmo casamentos já surgiram de pessoas que se encontraram e se conheceram aqui dentro do Invisible College. A formação de uma comunidade de pessoas que estão caminhando juntas, mesmo que distantes, mesmo que em contextos diferentes, mesmo que em momentos da vida diferentes, mas que são unidas por um mesmo propósito, que é servir a igreja e, no caso do Invisible College, estudarem para poder servir a igreja melhor. A gente vê essa comunidade sendo formada, amizades surgindo e pessoas tendo, então, novos companheiros, novas companheiras para essa jornada da vida cristã. E é por isso que agora a gente vai ouvir um pouco sobre os próprios estudantes. Nós convidamos uma pessoa de cada turma para representar aquela turma e fazer uma homenagem aos demais colegas. Ouçam
e aproveitem. Olá a todos, amigos, irmãos, companheiros de jornada aqui do Invisible College. De maneira especial, os meus irmãos da turma essencial do ano de 2024. Eu recebi a honrosa missão e a honrosa tarefa de passar aqui e deixar uma mensagem para vocês. A gente chega ao final desse ano com o coração cheio de alegria e de gratidão ao Senhor por tudo que nós vivemos aqui. Por cada leitura, tutoria semanal, tutoria mensal, por cada fórum, por cada conversa lá no corredor ou por cada amizade que a gente fez esse ano. Eu sei que alguns já estão se preparando para a próxima tutoria, janeiro está logo ali. Alguns, como eu, terminaram os 3 anos e agora vão para o loop continuar a estudar. Alguns também vão para o loop porque por algum motivo não vão poder continuar no programa de tutoria. Mas eu acho que para todos nós, o legado que o Invisible College deixa é o mesmo. Nós fomos chamados a sermos fiéis ao Senhor e a honrarmos e glorificarmos o nome dEle em cada área da nossa vida e em cada lugar onde Ele nos plantou. Alguns aqui vieram atrás de preparo teológico para servir as suas famílias, preocupados em educar biblicamente os seus filhos. Alguns vieram procurando servir melhor as suas comunidades, as suas igrejas. Alguns vieram para integrar a sua fé ao seu campo de estudo na universidade. E eu tenho certeza que todos nós fomos alimentados pelo Senhor. Passamos por algumas crises. Eu sei que alguns aqui, assim como eu, tiveram crises. O Senhor tocou em lugares sensíveis dos nossos corações. Mas tudo isso para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para levar a sério a vida com Deus. Acho que o maior legado que a gente deve levar desse ano e também do Invisible College é o desejo de glorificar ao Senhor com tudo aquilo que Ele confiou na nossa mão, seja a nossa família, nossa igreja, ou as nossas amizades, ou qualquer outra coisa. Que o Senhor nos abençoe e que Ele continue equipando as mãos de cada um de nós para o bom trabalho, até que Ele venha e que o nome dEle seja glorificado. Eu quero de maneira especial terminar aqui agradecendo ao Pedro Dulce, ao Kaique, ao João Liana, ao Pedro Alcântara, ao Douglas e a toda a equipe do Invisible College que nos proporcionam essa experiência não só de tutoria, mas do loop também. Cada iniciativa dessa escola tem edificado tantas e tantas pessoas. O meu desejo é que o INC tenha longevidade, que a gente continue crescendo, desenvolvendo, frutificando no Senhor e glorificando o nome dEle em cada canto daqueles que o INC consegue alcançar, seja aqui no Brasil ou lá fora. Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu sou grato a Deus por ter feito parte dessa escola e oro para que aquilo que o Senhor começou a fazer em nós, através dessa escola, avance, cresça, progrida, que a gente continue glorificando o nome dEle aonde quer que Ele nos colocar. Forte abraço, que Deus abençoe vocês, que Ele continue desenvolvendo o dom que Ele colocou em cada um. Até mais. Boa noite, Inkers. É com uma enorme alegria que eu estou aqui hoje falando para vocês, meus colegas, meus amigos de jornada de 12 meses de estudos em Teologia Avançada no Invisible College. O INC, para quem conhece, é muito mais do que uma escola, é muito mais do que uma instituição que nos ensina a respeito de Deus e a respeito dos pensamentos do tempo e do mundo. O INC é um lugar onde nós podemos criar laços, onde nós construímos amizades, onde nós podemos nos apoiar mutuamente ao longo dessa grande jornada. Para alguns, esse é o primeiro ano que concluem estudos em teologia. Para outros, o segundo talvez. Mas para mim, é o terceiro ano de estudos. Então eu tenho muita alegria em vir aqui e dizer: avançamos. Somos o AVA 24
E mesmo que alguns aqui tenham retrocedido e voltado como num jogo de tabuleiro, 10 casas, até para avançar, algumas vezes é necessário retroceder. Se você é um desses colegas, não desanime, sua jornada não acabou. E o que você aprendeu aqui também não foi em vão. Se você aprendeu algo e está indo para outra tutoria, ou a essencial, ou a filosófica, aproveite. Vai fazer muita falta quando isso aqui terminar. Eu quero agradecer os meus colegas, os colegas de corredor, os colegas dos grupos menores, que a gente sabe que eles existem, por terem sido suporte mútuo, por terem apoiado uns aos outros ao longo dessa jornada. Muitas vezes mostrando que a gente consegue fazer mais, muitas vezes mostrando que às vezes é preciso desacelerar. Estar com vocês ao longo desses meses foi maravilhoso. E eu sei que os meus amigos também podem dizer o mesmo. Você que está aí assistindo nesse momento. Aos nossos tutores, aqueles que cuidaram de nós, aqueles que deram a mão para que nós chegássemos até aqui também. O meu coração e o dos meus colegas é só gratidão. Somos gratos a Deus pela vida de vocês, somos gratos a Deus pelo que o Invisible College tem se tornado nas nossas vidas e na vida das igrejas. Que a nossa caminhada possa continuar sendo avante, que nós possamos continuar caminhando e avançando, indo sempre em frente, cumprindo o chamado de Deus para nós e fazendo a vontade dele. Muito obrigada a todos vocês. Eu desejo um ano de 2025 maravilhoso e foi sensacional estar aqui com vocês. É só isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte. Olá, Pedro, professores, equipe do INC, amigos queridos da Tutoria Filosófica. Que alegria estarmos celebrando a nossa formatura da Tutoria Filosófica e para muitos de nós também o encerramento de 3 anos no Invisible College. Nosso agradecimento especial é para você, Pedro, que nos conduziu com tanto respeito, com tanta paciência, sabedoria, de forma inspiradora. Você que inicialmente fincou os nossos pés em lugar seguro, nas raízes da filosofia hebraica, e a partir daí nos conduziu pelos gigantes da filosofia por todas as eras. E nós encerramos a tutoria filosófica mais robustos na fé e na razão, sabendo que ambas são amigas, são aliadas dadas por Deus, e nós somos agora encorajados a ir para a esfera pública e fazer a melhor teologia e a melhor filosofia possível diante de Deus e para a glória de Deus. O Invisible College despertou muitos de nós da sonolência que nós estávamos nessa grande omissão, onde nós achávamos que a teologia ou a filosofia não era para nós. E vocês nos mostraram que sim, teologia e filosofia é para o povo de Deus. E nós queremos cumprir o ID de Jesus, fazendo discípulos na nossa vida cotidiana, na nossa vida dada por Deus, ensinando as palavras de Deus com mais entendimento, com maior rigor, com maior temor e principalmente com maior devoção. E o Invisible College nos proporcionou esse maior conhecimento e esse maior entendimento. Muito obrigada a vocês, amigos da Tutoria Filosófica. Que presente nós tivemos. A nossa jornada não se encerra aqui. Nós continuaremos no corredor, nas figurinhas, nos insights, no ombro amigo, na ajuda mútua, vitaliciamente no loop até a eternidade, porque aqui
ninguém solta a mão de ninguém e ninguém solta o Invisible College. Muito obrigada a vocês. É claro que a gente não deixaria de escutar um pouco também do nosso querido tutor, coordenador, nosso querido Pedro Dulce. E a gente vai encerrar essa cerimônia ouvindo ele, que tem uma breve reflexão para compartilhar com a gente. Eu já vou ficando por aqui, mas abra o seu coração e ouça as palavras que o nosso querido coordenador tem para nós. Valeu! Olá, queridos! Espero que todos estejam bem, desfrutando da graça de Deus, preparados. Última vez, não é? Que eu falo essa saudação para alguns, graças a Deus, né? Para alguns cônjuges, parentes, filhos, ninguém aguenta mais ouvir essa saudação. Mas estou muito alegre de poder fazê-la mais uma vez com vocês. Agora não para introduzir nenhum mês, para apresentar nenhum livro, nem dizer quais capítulos vocês têm que pular se não der tempo de fazer a leitura. Mas eu estou aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, para a gente amarrar o nosso ano de estudos e poder se preparar, se concentrar para tudo aquilo que Deus vai fazer com tudo aquilo que vocês aprenderam aqui esse ano. E para isso, eu queria ler uma passagem bíblica que está ali na Epístola aos Hebreus. Tenho me dedicado a estudar Hebreus há algum tempo e me deparei aqui no capítulo 6, nos primeiros versos, com um texto que eu achei que era bem conveniente para a gente refletir um pouco sobre os imperativos, as advertências que tem sobre nós aqui nesses últimos dias. E o texto diz o seguinte, Hebreus 6, do versículo 1 ao versículo 3 apenas. Por isso, deixemos o estágio inicial da mensagem sobre Cristo e deixando-nos levar para a perfeição, não lançando novo fundamento, o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, que consiste no ensino sobre batismos, sobre a imposição das mãos, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juízo eterno. Isto é o que faremos, se Deus permitir. Veja, a carta de Hebreus, ela é um campo de debates. Tem muitas dúvidas sobre quem escreveu Hebreus, os seus destinatários, a época que foi escrita, o que estava acontecendo na igreja ou com o escritor da carta. Tem muitas questões envolvidas em Hebreus. Mas apesar disso, apesar da gente não ter muita certeza, a gente faz algumas inferências aqui a colar com os dados que a gente tem dos documentos da igreja. Uma coisa é clara, a questão que Hebreus enfrenta, a mensagem de Deus perene para a igreja, para mim e para você. Eles estavam enfrentando uma tentação de abandonar o evangelho, a obra de Cristo, aquilo que a gente chama de apostasia. Havia o perigo da apostasia para algumas pessoas que estavam ali na igreja, mas ainda não evidentemente tinham mostrado-se convertidas, o Espírito Santo as tinha alcançado, eles já tinham desfrutado do evangelho, já tinham ouvido da palavra de Deus, faziam parte de alguma forma, mesmo que superficialmente, da igreja, mas corriam o risco de virar as costas para Deus e então não terem de novo essa oportunidade de se arrependerem mais uma vez que viraram as costas para a própria obra do arrependimento. E é claro que o autor escreve numa das cartas talvez com a estrutura literária mais complexa, o grego, as estruturas retóricas mais exigentes para nós. Ele escreve advertindo essas pessoas que corriam o risco da apostasia, mas também escreve reforçando e podendo consolidar, trazer segurança para as pessoas que estavam perseverando na fé. E como é que ele faz isso? Ele usa uma argumentação muito simples em sua estrutura, mas no seu conteúdo muito complexo. Ele vai mostrando a superioridade de Cristo sobre todas as experiências anteriores que eles tinham. Muito provavelmente esses leitores conheciam bem o Antigo Testamento, eles recebiam o Antigo Testamento como autoridade, palavra de Deus, por isso ele cita muito, trabalha muito o Antigo Testamento, mas para mostrar que Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Josué e uma grande sessão sobre como Cristo é superior ao sumo sacerdote, como que o sumo sacerdócio de Cristo é um sumo sacerdócio superior. E aí então ele está argumentando isso desde o capítulo 4, a partir do versículo 14, ele faz uma pausa.
no final do capítulo 5, ele faz uma pausa e ele diz, olha, eu tinha muitas outras coisas para ensinar para vocês, mas coisas difíceis de entender, mas vocês se tornaram lentos, incapazes de ouvir a palavra de Deus. Tinha uma apatia aí. Então, novamente, é o problema ali de algumas pessoas. Ele fala, vocês tinham tempo já para serem mestres, mas ainda estão tomando leitinho espiritual e eu tinha alimento sólido para dar para vocês. O que ele está falando? Ele está falando sobre o sumo sacerdócio de Cristo, é alimento sólido. Mas essas pessoas, por alguma razão, ainda estavam nos rudimentos. Ele fala, vocês precisam de mestres para poder ensinar vocês. Mas há uma ironia aqui, interessantíssima, ironia não do tipo... sarcástica, mas uma ironia de tipo literária, em que o autor mostra o seguinte, olha, capítulo 5, versículo 11, ele vai dizer assim, olha, vocês já tinham tempo para serem mestres, mas não são. Vocês precisam de mestres para ensinar vocês o básico. Só que ele não ensina o básico. É muito interessante porque aí ele entra no capítulo 6, que a gente acabou de ler, e ele diz, olha, abandone essas coisas antigas e vamos para rumo à perfeição. Então, há uma ironia no sentido de vocês precisavam de mestres para ensinar o básico para vocês, mas eu não vou ensinar o básico para vocês. Por quê? Justamente porque o básico, esses rudimentos, esse fundamento, ele não tem condições de ser o alicerce capaz de evitar a apostasia. O grande ponto aqui é que o autor combate a apostasia com cristologia. O autor combate o risco das pessoas simplesmente virarem as costas para a mensagem do evangelho com uma clara, robusta, ampla, profunda compreensão sobre quem é Cristo. Isso é muito importante para nós. Eu e você que dedicamos aí 1, 2, 3 anos estudando teologia e filosofia, vivemos numa sociedade cada vez mais apóstata, cada vez mais cética no que diz respeito a virar as costas para o evangelho, uma cultura eminentemente cristã, então assim, já ouviram mesmo que superficialmente sobre o evangelho, já provaram mesmo que superficialmente do dom do Espírito e da iluminação do Espírito, viram as costas, e a gente fica pensando como que a gente vai lidar com isso. Bem, o que eu quero falar para vocês aqui, formandos, é que é justamente com o que vocês têm. Compreensão teológica robusta, cristologia. Foi assim que o autor de Hebreus combateu a apostasia, mostrando como que Cristo era superior. E aqui ele faz, então, essa exortação, essa advertência, mostrando, olha, vocês precisam de aperfeiçoamento. Essa palavra aqui, a teologia da perfeição de Hebreus, algumas traduções lidam com a ideia de maduro, mas a ideia é teleios, amadurecimento, aperfeiçoamento, ir para o perfeito. Ele já tinha trabalhado sobre isso quando ele fala que Cristo foi aperfeiçoado. É muito interessante, lá no capítulo 2, no capítulo 3, ele vai dizer como que Deus aperfeiçoou o Filho. A voz aqui do verbo está na passiva no que diz respeito ao Filho. O Filho foi aperfeiçoado por Deus. O agente era Deus. No seu sofrimento, na encarnação, na humilhação de Jesus, ele então foi aperfeiçoado. Não significa que Jesus não era perfeito, mas para ser o nosso mediador, ele precisava ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E ele foi então aperfeiçoado para essa vocação. Deus fez isso. E em outros lugares da carta, nós vamos ser chamados de perfeitos, aperfeiçoados. Então quando ele diz aqui, olha, abandonem as coisas básicas, deixem-se levar rumo ao amadurecimento. Nem todas as nossas traduções colocam isso na voz passiva, mas o verbo aqui está na voz passiva. Deixem-se levar rumo ao perfeito. Deus está trabalhando. Não é uma obra que depende de vocês. Não é uma obra de esforço humano. Deus está trabalhando. Assim como Ele trabalhou em Cristo, assim como Ele nos fez aperfeiçoados, Deus está nos aperfeiçoando. O que a gente pode fazer é virar as costas, é desobedecer, é quebrar o pacto com Deus. Mas Deus estabelecendo um pacto com o seu povo. Então, a declaração mais fundamental aqui dessa passagem que eu queria deixar para vocês é a exortação, a solução que a gente tem para essa demanda da apostasia perene para a igreja, tanto a igreja antiga quanto a igreja contemporânea, é um convite a usufruir das bênçãos da nova aliança em vez de permanecer nos rudimentos elementares. É engraçado que ele faz uma lista aqui do que é elementar, não é? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino sobre batismos, imposição de mãos, o dia do juízo e da ressurreição. Fica parecendo que isso é uma espécie de mínimo catequese, mas isso era um ensino comum entre o judaísmo, entre os essênios, Qumran. Tinham muitas comunidades ali que ensinavam essas mesmas coisas, a mesma coisa. Ele está falando assim, olha, esse minimalismo teológico não vai ser suficiente. A gente vê muito isso contemporaneamente, não é? Em fraternidades teológicas, em alianças de igreja, em movimentos de unidade. As pessoas querem unidade sem discutir doutrina. Elas querem apostar num minimalismo
teológico. O autor de Hebreus está falando assim, olha, isso aqui é um fundamento que não pode ser colocado de novo, isso já foi posto, isso está dado, inclusive para outras pessoas. Vocês precisam de um alimento sólido, vocês precisam daquilo que é específico da fé cristã, que é esse alimento difícil de digerir, que vocês não estão dando conta porque se tornaram apáticos, incapazes de ouvir, que é sobre o sumo sacerdócio de Cristo, que é sobre como Cristo é um sacerdote, é um mediador entre Deus e os homens, superior a qualquer outro. Se não for assim, vocês correm grande perigo. Isso é uma mensagem importante demais para nós, porque nós também nos defrontaremos com essa apostasia dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, na nossa sociedade contemporânea, e eu quero estimulá-los aqui a tratar isso com um olhar teológico, um olhar cristológico, uma compreensão robusta de Cristo, como que Cristo cumpre o Antigo Testamento, como que todas as expectativas religiosas encontram em Cristo Jesus o seu clímax. E aí a gente não precisa, se a gente fosse dividir esse ponto aqui, fosse um longo sermão, mas não vai ser, fique calmo. Por que isso é um ensino superior, capaz de aperfeiçoar melhor a igreja? Porque não depende desse estágio final. Veja no versículo 1, ele fala, olha, abandonem isso, deixem isso de lado, está atrapalhando vocês. O apóstolo Paulo já tinha usado essa metáfora do leite e do alimento sólido aos coríntios. E lá o apóstolo Paulo fala, olha, eu podia dar alimento sólido, mas eu continuo dando leitinho. Aqui o autor de Hebreus, ele faz diferente. Ele fala, olha, eu poderia... vocês precisam de mestres para ensinar vocês os rudimentos, mas eu não vou dar esse alimento para vocês, eu vou dar outro alimento. Então abandone esses estágios iniciais. Não fique colocando de novo sobre novos fundamentos, não precisa, esse fundamento já está dado. Agora ele termina de uma forma maravilhosa. Ele fala no versículo 3, isto nós faremos, se Deus quiser. Ele coloca como que não depende dos nossos esforços, não depende de estágios iniciais, não depende de novos fundamentos e não depende dos nossos esforços. É uma obra de Deus. Novamente, essa condição passiva do ser humano diante do que Deus está fazendo. Pedro, mas isso não nos deixaria assim, deitados numa condição esplêndida, ao som do mar e à luz do céu profundo? Não. Porque o que se pede, e o autor de Hebreus o tempo todo está argumentando, é que, veja, mantenham-se na fé, mantenham-se obedientes, mantenham-se na sua fé em Cristo, mantenham-se como dependentes do Senhor. Por quê? Porque isso é uma evidência do que Deus está trabalhando, não é causa. Você não está se esforçando para que Deus te abençoe. A gente não acredita nisso, ninguém acredita nisso, nem arminianos acreditam nisso. Em última instância, a gente sabe que Deus é soberano, que Ele não dá para nós por causa do nosso esforço, porque a gente sabe que a gente peca, a gente sabe que a gente é incapaz de manter-se perfeito. É porque você já crê, se você já tem esse desejo, se o Espírito Santo já incomodou o seu coração, é sinal. Isso nós faremos. O autor de Hebreus se coloca junto, isso nós faremos, se Deus permitir, como evidência do trabalho de Deus em nós. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Entreguem-se rumo à perfeição, não coloquem outros fundamentos, não fiquem procurando em outros lugares algo superior, melhor, mais complexo, mais robusto do que a compreensão de Cristo Jesus como um firme fundamento, não só para evitar a apostasia, mas para enfrentá-la e para trazer segurança para aqueles que te ouvem, tanto os seus, da sua casa, quanto os da sua igreja. Você já tem aquilo que você precisa. Entregue-se, não entregue-se a outras forças, não entregue-se a outras dinâmicas religiosas, espirituais e teológicas, mas desfrute dos benefícios da nova aliança encontradas tão somente em Cristo. Deus te abençoe muito. Fiquei muito feliz de caminhar com vocês esse ano. Eu espero vê-los em breve, aqui no INC, fora do INC, e poder continuar servindo a igreja com vocês.